Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma live aqui pela TV Bom Dia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho diferente, os animais de estimação. Muita gente tem um cachorro, um gato, até mesmo um passarinho em casa, mas nesta época do ano, quando os dias são um pouquinho mais frios, é importante a gente saber quais são os cuidados necessários com todos os tipos de animais. Para falar um pouquinho melhor nessa entrevista conosco, a gente recebe o médico veterinário Thiago Francisco Cielski de Lima. Isso, Thiago, seja bem-vindo. Tá, boa tarde aos ouvintes da TV Bom Dia. Então, mais uma vez aqui para a gente conversar um pouquinho, né, sobre os animais de estimação, né, nesse frio aqui. Agora a gente tem algumas demonstrações de que pode rangar o Cusco, né? Tá certo. Bom, Thiago, eu vou falar um pouquinho sobre o teu currículo brevemente. Você é médico veterinário formado pela Universidade de Passo Fundo, atua na área de animais de companhia e também é proprietário da Clínica Veterinário São Francisco, aqui em Erechim. O nosso assunto de hoje, eu estou vendo aí já o pessoal de casa também, você tem uma calopsita aí, né? Como é que se chama? Esse é um animalzinho de estimação, esse é o Chico. Esse é um animal de estimação da casa, né? Acaba que eu, como sou um amante dos animais, tenho um exemplar de cada espécie ou de cada tipo de animal. Essa é uma espécie que a gente pode ter dentro da nossa casa, né? Ela é a calopsita. Então, a criação dela é muito fácil, basta ter alguns conhecimentos, né? É importante a gente ter conhecimento frente a adotar ou adquirir qualquer animal, seja ele um pássaro ou um cachorro. Muito bem. Tiago, muita gente acha que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas a gente tem diversos gostos por animais de estimação. Vamos falar um pouco sobre os gatos. Quais são as vantagens de ter um gato e que comportamentos diferem um felino de um cão? Então, o gato e o cachorro são os principais, né, que a gente tem no nosso cotidiano. As pessoas, as famílias e as pessoas têm uma grande preferência já por conhecer esses animais. Mas são dois animais extremamente diferentes, né? O cachorro, ele é um animal mais amigável, ele não necessita tanto de uma atenção a 24 horas por dia. Ele é um animal que acaba sendo tão fácil quanto os outros. O gato, eu vou fazer uma demonstração. Eu vou tirar o Chico do meu ombro e vou pegar uma gatinha que a gente tem, tá bom? Essa gatinha eu adotei ela, tirei ela da rua, ela acabou nascendo numa família que eu conhecia, e aí adotei ela. O gatinho, ele é um animal extremamente dócil, eles são extremamente carinhosos, né? Aqui a gente tem a Amora, ó. A Amora, olha só. É essa gatinha aqui. Ela pertence a minha família, ela é criada por crianças, por adultos, ela tem contato com cachorro, com outros gatos, com o próprio Chico. O Chico está aqui na frente dela e ela já é acostumada. Bom, o cachorro e o gato, eles são mamíferos, né? Eles precisam de aquecimento, eles precisam de alimento adequado. Agora nós estamos no inverno, é sempre importante a gente ter o cuidado, né, de pelo menos proteger do vento, proteger do sereno, fornecer água e comida, né, limpa, em quantidade adequada. O gato, ele é um animal que às vezes a gente acha que ele não tem muita carisma ou que ele não se aproxima tanto do dono. Mas pelo contrário, né, o gatinho, hoje ele está entrando nos lares brasileiros e até dentro do mundo com muita força. Por quê? Existem muitas teorias, né, estudos que mostram que quem tem gato acaba tendo o prazer de participar do ronronar dele, né? O ronronar dele já foi pesquisado que tem poderes curativos, né? De tranquilizar, de acalmar. É um modo deles se comunicarem com os outros animais, mas ele funciona tranquilamente como uma cura, uma certa terapia, né? Tanto para nós quanto para eles, né? O gatinho. Né? A questão do ronronar.
Outros estudos mostram que crianças ou crianças com necessidades especiais, idosos, né, eles ajudam a tranquilizar, a relaxar, diminuir a ansiedade, a pressão arterial também conseguem trabalhar com essa parte, né, da frequência cardíaca também. Então, isso acaba ajudando a dormir, ajudando a alegrar mais a gente, a deixar a gente feliz, né? E isso tudo junto acaba desencadeando uma vida melhor. O cão a gente já está um pouco mais acostumado, né? Muitas vezes eu me coloco até como uma pessoa leiga falando sobre o assunto para poder entender melhor como que se torna aquela vivência, aquela convivência. O cão, ele é um animal que necessita de tantos cuidados quanto o gato, né? Mas ele acaba sendo um pouco mais próximo do ser humano. Ele tem mais facilidade de se aproximar. O gatinho também se aproxima, o gatinho também procura afeto, procura carinho, mas é de um jeito um pouco diferente. Ele pode ser diferenciado assim. O gato ele pode ter um emocional muito diferente. Ao mesmo tempo que ele é versátil, ele pode ser introvertido, brincalhão, né? Então, ele se difere um pouco disso no momento do cachorro. O cachorro tem a sua personalidade já um pouco pontuada, um pouco formada. O felino não. O felino ele já tende a mudar um pouco o seu estado emocional. Nesses dias mais frios do inverno, qual seria o local ideal para a gente deixar um gato? E que dicas que você poderia dar, né, em relação aí também aos cuidados com os felinos nesta época do ano? Então, para a gente ter um gatinho sem muitos problemas, né, para a gente não ter que ir frequentemente ao veterinário com um problema grave, eu sempre gosto de ter controle sobre os animais, né? É muito bonito a gente pensar em liberdade, em natureza, mas a gente tem que entender que eles são animais de estimação, eles já estão inseridos dentro do nosso cotidiano e do nosso dia a dia, então eles têm que se adaptar às nossas convivências, né, à nossa civilização. Então, fechado dentro de casa, né? Às vezes pegar um cômodo da casa e fazer lá um quarto para o gatinho, fazer um chamado gatil, né? Colocar lá brinquedos para estimular ele, colocar lá a caixinha de areia, colocar o alimento, arranhadores, enfim, brinquedos para animais é uma questão de criatividade do próprio dono. Então, é sempre importante, né, tentar interagir com eles, brincando, mostrando afeto, alimentando, tudo que a gente faz com o animal, a gente está interagindo de uma determinada forma. Então, para um cuidado mais delicado, né, praticamente com todos os animais que existem, é deixar eles sob controle, né? No caso do gato, talvez a casa fechada, talvez telas nas janelas. Muitas vezes, como eu falei, separar um cômodo do quarto, né, e colocar ele lá dentro com os seus brinquedos, com as suas coisinhas, é bem interessante. É muito perigoso o gato que vai para a rua. Pode ser atropelado, pode ser atacado por outros gatos, pegar doenças, atacado por cães, né, maus tratos do próprio ser humano, certo? Então, mais ou menos é esse o sentido. A gente tem que ter o controle da nossa casa com o nosso animalzinho dentro da casa. Tá certo, doutor. Olha, muita gente passou a ter um animal como animal de estimação o roedor. Quais são as características desta espécie? O que é preciso o pessoal aí saber para ter um? Então, Nathan, eu tenho aqui mais uma surpresa. Eu tenho aqui um coelho gigante. Olha só. Tá? Então, o coelho, ele é um roedor, né? O hamster é um roedor também. Sim. Deixa eu pegar ele aqui, só um instante. Tá certo. Então, aqui nós temos a Beta. Beta? Essa é a coelha Beta. A Beta. Ela tinha a irmã dela, que era a Alfa, e ela era a segunda, e daí ela ficou sendo a Beta. Tá? Então, esse é um coelho grande, ó. Vocês podem ver que ela cobre, que a minha mão é do tamanho das orelhas, é um animal grande. Tá? Não é o mini coelho, aquele que a gente vê muitas vezes, né? Também é interessante aquele mini coelho. Existem os hamster, existem chinchilas, né? São animais roedores que a gente pode ter dentro de casa. O que a gente tem que saber? Quais são os conhecimentos que a gente tem que ter sobre o coelho?
Bom, o coelho tem dentes, né? 2 dentões na frente, igual ao perna longa lá, e esses 2 dentes eles não param de crescer. Né? Ele precisa ter um determinado gasto nesses dentes. Então, a dentição do coelho tem que ser muito bem monitorada durante o tempo de vida dele conosco. Alimentação. Então, existe alimentação para a produção de animais. Né? A produção de animais é o quê? É fazer carne, é fazer leite, é produzir com o animal. Muitas vezes existem, né, estabelecimentos que produzem, então, a pele. E aí a gente acaba adquirindo aquela ração de engorda para esses animais. Mas esses animais não são para engorda, né? Então a gente tem que saber a alimentação que a gente dá. Muitas vezes a gente vai lá e adquire qualquer alimento, aquele alimento é para quê? É para produção, para produzir alguma coisa. Então ele vai dar muita energia, se for utilizado durante muito tempo, pode desencadear algum problema no animal. Então, sempre que a gente for adquirir, seja um passarinho, um cachorro, um gato, o que for, a gente tem que saber o que esse bicho faz, o que ele come, que tipo de doença ele tem, o que esse meu animal vai apresentar quando for idoso. Né? Isso tudo a gente consegue conversando com algum profissional, um veterinário. Né? Eu sempre tento conversar dessa forma com os meus clientes. Algumas pessoas me pedem orientação para adquirir algum animal e eu vou fazendo as perguntas e a pessoa vai dizendo, pois é, esse bichinho para mim não vai servir, aquele talvez serve. E assim a gente consegue descobrir qual é que se adapta mais ao domicílio da pessoa, né? A casa, né? Sim. Então, alimentação é bem importante para esses roedores, né? Às vezes a gente dá um pouco de fruta, a gente dá alguns legumes e verduras, né? Tem algumas que a gente pode dar, tem outras que não podem ser dadas. Aqui eu vou explanar um pouco sobre alguns pontos, né? Não tem como eu explicar toda a alimentação e tudo, mas já dá para entender que, bom... já fica uma orientação. Exato, é uma alimentação diferenciada. Ele precisa de aquecimento, né? É um animal que precisa se aquecer, é um animal que precisa ter um lugar para fazer cocô e xixi, não, talvez uma gaiola, uma coisa maior, né? Ficam aí as dicas, né, para o pessoal de casa. Os pássaros são animais também que chamam a atenção daqueles que gostam de subir um canto, também ter uma companhia, né? Mas o tráfico de animais silvestres, doutor, tem aumentado nos últimos tempos, né? O que o pessoal precisa para saber para evitar esse crime na hora de adquirir esse tipo de animal de estimação? Eu estou vendo que o senhor tem uma calopsita, né? Também muita gente de casa tem uma aí. E é necessário algum documento específico para cada tipo de pássaro? Como é que funciona? Na verdade, a gente separa aqui no Brasil entre animais exóticos e animais silvestres, tá? Transportar, adquirir, esconder ou trabalhar com animais silvestres, ou seja, da fauna da nossa região, é crime no Brasil, tá? Então, qualquer animal que seja silvestre, se estiver sob domínio de uma pessoa, pode ser enquadrado como crime, tá bom? Um crime ambiental. O que é o animal silvestre aqui? Então, é a pombinha rola, né? O canário da terra, o pardal, o quero-quero, esses são aves, né, silvestres. No caso da calopsita, então, a calopsita é um animal exótico, ela não é da nossa região. Ela foi trazida para cá para ser domesticado, para ser criado dentro de um ambiente controlado. Então, dentro desses animais exóticos tem a calopsita, tem a agapornis, tem o ringneck, né? Tem algumas cacatuas, enfim, uma gama bem grande de animais. Então, assim, a gente pegar animais da nossa natureza e trancafiar ou fazer alguma coisa, isso se torna um crime, tá? E se a gente acaba manipulando animais que tenham permissão, por exemplo, como essas aves, são de fora e têm permissão, não há necessidade de ter nenhum documento para autorizar você a ter ela. Você tem que ter documento e autorizações para viajar, tá? Isso é importante. Então, se você vai se mudar de cidade, vai levar a gaiola e o passarinho dentro, aí vai ter que ter uma autorização de um veterinário, um laudo de um veterinário, o veterinário vai ter que avaliar o passarinho para mandar ele pela viagem, tá? Tá certo, doutor. Para um animal, para a gente ter um animal silvestre, a gente tem que ter uma autorização do IBAMA, né? A gente vai ser um fiel depositário, vai exportar aquele documento e sempre que necessário vai ser demonstrado.
A gente teve um problema bem grave com animais exóticos e silvestres aqui no Brasil há algumas semanas, né? Um rapaz que é estudante de medicina veterinária acabou sendo picado por uma naja, e ali se desencadeou uma série de descobertas de tráfico ilegal, né? De toda essa trama. Tudo que ele tinha lá, grande parte, algumas eram de fora, eram proibidas, outras eram do Brasil e também eram proibidas, né? Tem animais que, mesmo vindo de fora, também são proibidos de comercializar ou ter em casa. Muito bem, doutor. Olha, a nossa entrevista vai ficando por aqui. Sem dúvida alguma, as colocações que o doutor fez aí foram muito importantes, né? Também de orientação para quem esteve nos acompanhando. Eu agradeço novamente ao doutor Tiago pela sua participação. Peço que retorne mais vezes aqui à TV Bom Dia, né? Seja dessa forma online, durante a pandemia, ou em outro momento mais oportuno, para a gente falar aí também dos animais. Muito obrigado. Eu que fico grato pelo convite e estou à disposição a qualquer momento. Me faça as perguntas aí, Natan. Vamos tirar essa dúvida do pessoal de casa aí, que agora nessa quarentena está aparecendo bastante problema com os bichinhos, bastante pessoas estão precisando deles, né, para acabar deixando elas bem psicologicamente. Então, vamos dando tchau aqui. Eu, o Chico, a Beta e a Lua. A Lua também veio dar tchau aqui. Olha aí. É um exemplar de um cachorro. É a família inteira, certo? Tá certo, muito obrigado. A você que esteve nos Muito obrigado. A você que esteve nos acompanhando, a gente conversou com o Dr. Tiago Francisco de Lima, ele que é médico veterinário e também atua lá na Clínica Veterinária São Francisco em Erechim, na Rua Passo Fundo, número 530. A nossa entrevista de hoje vai ficando por aqui. Eu lembro que para rever estas e outras entrevistas, basta você acessar o site www.tvbomdia.com. Até o nosso próximo encontro.